E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de escândalo, é dia do ninja do PT. Ele ainda está aqui. Ontem, o Estadão publicou uma linda reportagem que nos traz aquele sentimento de déjà vu, de reprise, de vale a pena ver de novo e, obviamente, vai comentar, né? Já tô falando sobre tudo isso daqui. Aquela imagem não é de uma notícia de ontem, é de uma matéria de 2013 que deu o que falar na época. Temos que falar sobre o ninja do PT. Temos que falar sobre o ninja do PT e trazer mais algumas coisinhas que aconteceram ao longo do dia de ontem. Enfim, primeira parte do vídeo de hoje tem bastante coisa pra gente falar, não é só a matéria do Estadão, não. Aí depois, na segunda parte, que eu coloquei ali Bolsonaro versus Lula, que a gente vai falar de Lula, a gente também vai falar de Bolsonaro. Começaremos pelas questões ligadas aí ao Dilma, os problemas que ele vem enfrentando, a bagunça no governo, inflação, carnaval, uma charge bem curiosa da Folha de São Paulo, umas matérias aí da Globo, e aí depois falar sobre os absurdos que estão acontecendo no Brasil, que seguem acontecendo no Brasil. Ontem a Veja também publicou uma matéria triste, mas que retrata a dura realidade do que está acontecendo no Brasil com pessoas da direita, mostrando aí como é que está a vida de algumas pessoas aí que estão presas ainda pelas questões do 8 de janeiro. Aí vamos falar sobre isso, sobre Eduardo Bolsonaro e mais umas coisinhas extras no final, que quando a gente chegar lá a gente comenta, mas vamos lá. Essa é a nota, publicada ontem, 8 da noite. Mídia ninja usa ONGs para receber verba do governo Lula e ganha espaço na cultura. PT, ONGs, dinheiro e a imprensa amiga. Essa história é aquela sensação de vale a pena ver de novo, né? O Estadão colocou logo ali a imagem zona linda, rapaz, do Capilé com o Lula. Não tem como não chamar atenção, né? Realmente, já é o clickbait retado. Mas vamos olhar a matéria, né? Tá ali. Na verdade, a hora oficial de publicação da matéria foi às 5 da tarde. Matéria do Gustavo Cortez e do Vinícius Wolfré, lá do Estadão. Mídia ninja usa ONGs para receber verba do governo Lula e ganha espaço na cultura. A mídia ninja, uma rede de comunicação ligada à esquerda, tem usado ONGs para receber repasses do governo federal, enquanto afirma publicamente não ser bancada com dinheiro público. Né? Normal, padrão. Um ponto que eu acho que vale a pena destacar, se fosse alguém da direita, eu acho que a manchete seria um pouco mais espetacularizada e eu acho que não falaria ligada à direita, como tá ali, né? Ligada à esquerda. Iria falar ligada à extrema direita, bolsonarista. Mas como é de esquerda e lulista, né? Por mais que colocou ali na manchete, na hora do texto, dá um alívio. Duas entidades diretamente ligadas ao grupo e cujos representantes têm atuação no Ministério da Cultura obtiveram 4 milhões de reais em convênios, emendas parlamentares e lei de incentivo. Isso tudo durante o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será que existe petista grátis? Liderado pelo ativista Pablo Capilé, a mídia ninja apoiou Lula oficialmente em 2022. Oh, quem poderia imaginar? Fez campanha para virar votos e, ao anunciar a vitória do petista sobre Bolsonaro, escreveu "Vencemos". Procuradas, as entidades negam ter sido escolhidas por seu vínculo político com o governo e dizem-se apenas parceiras da mídia ninja sem poder falar pelo movimento. Técnico, 100% técnico, uma decisão técnica que levou apenas critérios técnicos na hora de escolher Lula. Seus ministros, suas secretarias, autarquias, conselhos jamais deixariam a sua predileção ideológica falar mais alto na hora de escolher alguém, né? Ah, meu Deus! O cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, avalia que a absorção das militâncias digitais por campanhas é uma tendência na política, mas o pagamento indireto a movimentos precisa ser visto como ponto de atenção. É uma tendência, né? Experimente, você aí, criar qualquer grupo que seja, registre um CNPJ, uma ONG, busque dinheiro aí e apoie Bolsonaro. Você vai pra cadeia.
você vai pra cadeia e vão jogar a chave fora. Você vai ser acusado de tudo, subverter a ordem, Estado Democrático de Direito, você vai ser traçado como extremista na sociedade, eles vão revirar sua vida, não terão pena até destruir a sua família. Agora de esquerda, é uma tendência, mas tem que ver, né? Tem que discutir. Faça o teste, se for de direita. Aspas. Há questionamentos importantes com relação à legitimidade. Primeiro, quanto à natureza desse movimento que diz não receber verbas públicas, mas que recebe colateralmente. Isso é um ponto de atenção importante, de entender a natureza jurídica e os objetivos desse movimento. Consentindo também disso e considerar importante que fique clara a relação entre o recebimento de verbas e o apoio a um governo, de esquerda ou direita. Se o recurso vai para uma ONG que tem como função enaltecer o próprio partido do governo, começa a ter um problema do ponto de vista da competição política eleitoral. Tem um problema. Vai fazer o quê então? Não vai ter nada, porque é PT pode tudo. No site oficial, a Mídia Ninja afirma não ser bancado por verba pública e critica os veículos de comunicação corporativos que sobrevivem às custas de altos investimentos públicos. Entretanto, seus cofundadores dirigem organizações não governamentais que recebem dinheiro do governo. Critique, né, o dinheiro público e tem uma ONG que recebe dinheiro público. Aí a turma do Estadão coloca ali um print, que é do site, né, do site oficial do Mídia Ninja. Pergunta, a Mídia Ninja é bancada por recursos públicos? Aí os donos lá do portal dizem, não. Os veículos de comunicação corporativos sobrevivem às custas de altos investimentos públicos, tanto em publicidade quanto com crédito, financiamento e renegociações de dívidas tributárias. Por outro lado, inexistem políticas públicas que, de forma transparente, democratizem os investimentos de comunicação aos veículos independentes e mesmo os próprios veículos públicos de comunicação que operam de forma precária. Defendemos maior investimento público em novas mídias e novos veículos por meio de editais abertos e transparentes. Este é um dos desafios políticos fundamentais para a efetiva democratização da comunicação no Brasil e no mundo. Mas não recebe nada. É petista grátis. O movimento não tem personalidade jurídica própria, mas financia seus projetos por meio de 2 ONGs nos nomes de seus fundadores. Elas já ganharam 1,6 milhão desde 2023. Há ainda mais 2,4 milhões previstos por meio de incentivos e convênios assinados ou pré-acordados por elas com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Justiça, por meio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDDD. Teve até um negócio aí ligado à censura. Censura não. Combate à fake news, né? Teve um negócio desse mesmo fundo aí, né? Bastante comentado em 2024. Tretas. Além disso, o presidente de uma delas foi autorizado a captar 985 mil por meio da Lei Rouanet. Mas ele disse que não conseguiu captar os recursos. Os principais projetos financiados com verba pública levam o nome de Ninja, ou tem seções próprias dentro do site oficial do movimento. Em notas enviadas pela mesma assessoria de imprensa, as entidades afirmaram que não falam em nome da Mídia Ninja, mas a gente não fala o nome deles, mas tem uma relação natural de apoio, né? Executivo, institucional, porque o movimento é uma rede de comunicação livre formada por diferentes produtores e gestores culturais. Até aqui tá bem geralzona, né? Algumas afirmações. Aqui agora o Estadão vai começar a especificar as coisas, esmiuçar. Aí vai começar a ficar mais curioso. A principal contemplada é a Associação Coletiva Cultural, com 3,4 milhões. Uma parte da verba, R$ 296 mil, partiu de convênio com a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, que é ligada ao Ministério da Cultura. Vai vendo. O líder da ONG, Thales Pereira Lopes, e a conselheira fiscal, Carla Cristina Oliveira, são fundadores do Mídia Ninja e fizeram parte de colegiados da Funarte que atuaram na escolha de projetos na época em que a organização deles foi contemplada. De novo, os fundadores do Mídia Ninja, eles fizeram parte dos colegiados da Funarte que atuaram para escolher os projetos que as organizações deles
foram contempladas. Você entendeu, né? Os caras fundaram a Mídia Ninja, estão lá no conselho da Funarte, e a Funarte lá, os comitês, que decidiu que o projeto deles, que eles estavam lá escolhendo, foi contemplado. Ó, faz o L, faz o L, faz o L. O Brasil só é difícil pra quem não é petista. Ah, você é um fracassado. Faça o L, seja petista, e você vai ver como as portas vão se abrir pra você. Mas continua. Além deles, a entidade tem o seu quadro outros 3 fundadores e dirigentes do movimento: Cleiton Nobre, Dríade Aguiar e Lana Cassini. Um dos documentos apresentados pela ONG ao governo demonstra que a relação dessa ONG com a Mídia Ninja é mais do que apoio. O texto diz que a associação foi criada em 2012 para oferecer uma base jurídica e institucional para projetos da rede cultural fora do eixo e Mídia Ninja. E aqui esse nome a gente tem que agora já memorizar. Fora... Cadê? Fora do eixo. O nome aqui, quando eu li a matéria pela primeira vez, teve um peso. Depois de obter mais informações, ganhou um peso maior. Aí agora eu estou destacando para vocês. Quem tem mais tempo de vivência, acompanhou a política antes de ser moda, antes da era Bolsonaro, que acompanhou o período antes do dilúvio, né? Porque tem o Velho Testamento e no período antes do dilúvio, ele é perto da Gênese. Quem acompanhou essa era, aí sabe de muita coisa. Piadas à parte. Lista de documentos digitalizados. Tá lá, CNPJ, tudo mais. Justificativa. A Associação Coletiva Cultural, organização sem fins lucrativos, é um grupo diverso comprometido na realização e apoio de projetos com eixos estratégicos nos direitos humanos, na cultura, na comunicação, no meio ambiente, na educação para a construção de uma sociedade mais colaborativa, justa e igualitária que valorize a diversidade cultural. Iniciou suas atividades em novembro de 2012 para oferecer uma base jurídica e institucional para os projetos da rede cultural fora do eixo e Mídia Ninja. Público, então o pessoal cita, né? Assim, referência, rapaz. É uma referência, né? É o ninja, os ninjas. O Ministério afirmou por meio de nota que seguiu critérios estabelecidos em uma portaria que determinava a seleção de 10 representantes da sociedade civil com reconhecida atuação no segmento artístico, sendo pelo menos um de cada região do país. Também foram considerados elementos de diversidade territorial, étnico-racial, de gênero, de atuação, ou seja, uma decisão 100% técnica. Técnica, inquestionável. Thales Lopes participou da comissão de seleção do Programa de Ações Continuadas 2023, Espaços Artísticos. Carlas Martins foi da comissão Funarte Retomada 2023, Teatro. A escolha da ONG Coletivo Cultural não passou por essas comissões, mas Lopes tem acesso a outros setores do Ministério. Em dezembro, ele participou de uma reunião da Funarte sobre o programa Rede Música Brasil, criado em 2009, no primeiro governo Lula e que está sendo reeditado. No encontro, assumiu posição de líder da iniciativa, fez sugestões, como a definição de critérios de participação antes da criação de um CNPJ. Também ficou incumbido de elaborar um documento com uma proposta. A Mídia Ninja é uma rede formada por ativistas de esquerda, sites alternativos, aliás, o governo Lula, que ganhou proeminência em 2013, por sua cobertura das manifestações de junho daquele ano. Na época, eles se apresentavam como independentes, né, de interesses políticos e econômicos, mas depois assumiram abertamente uma posição favorável às gestões petistas. Oficialmente, afirmou defender um diálogo suprapartidário, né, entre PT, PSOL, PCdoB, PSTU, só a nata dos partidos de esquerda. Carla Martins, a coordenadora da Casa Ninja Amazônia, um braço da Mídia Ninja, dedicado ao ativismo ambiental. O grupo se organiza em torno de iniciativas chamadas Fora do Eixo e Rede Livre. Mais uma vez, fora do eixo. E vai aparecer agora um novo termo que a gente também vai grifar. Thales Lopes e Carla Martins foram anunciados como membros de comissões da Funarte no fim de dezembro de 23. Cerca de 2 semanas depois, a ONG deles firmou convênio com a própria fundação. 2 semanas. O objetivo era a realização do projeto Som de Minas, que seria uma série de oficinas e palestras de formação para músicos e produtores de Minas Gerais. Os recursos foram garantidos com emenda do deputado petista Rogério Corrêa.
Tu já imaginou um projeto artístico da direita com a ajuda de emendas de algum parlamentar de direita? Tá todo no preço. No processo administrativo, que resultou no termo de fornecimento de fomento com a Funarte, constam pareceres técnicos contrários à assinatura do contrato. No processo administrativo, que resultou no termo de fomento com a Funarte, o parecer era contra. Devia ser um parecer político, né? Não era um parecer técnico. Aí, né, o primeiro deles rejeitou a proposta por não apresentar aderência à missão institucional da Funarte e recomendou o registro de impedimento técnico do projeto. Com certeza não era uma decisão técnica. Mas está falando de impedimento técnico, não importa. Era uma decisão política e ideológica. As primeiras avaliações negativas de servidores foram feitas em junho de 2023 e convertidas em pareceres condicionados que exigiam da ONG Coletivo Cultural o saneamento dos problemas encontrados para aprovar a assinatura do convênio. Somente em 18 de dezembro daquele ano, quando Thales e Carla Cristina já estavam nos comitês da Funarte, foi emitido um parecer favorável. Esse parecer ao técnico. O antes não presta. O antes é um papel que não vale a letra que está lá escrita. 10 dias depois, o contrato foi assinado. Técnico, 100% técnico. Procurado, o Ministério da Cultura lembrou que o convênio teve origem em emenda parlamentar impositiva, o que obrigou o repasse a ser feito. Mas não importa, porque também foi um parecer técnico. De acordo com a emenda 86/2015, acusando as emendas individuais obrigatórias, salvo em caso de impedimento técnico insuperável, quem elege os beneficiários de suas emendas são os próprios parlamentares. Aí vai lá. O Coletivo Cultural assinou outros 2 convênios com a pasta para realizar oficinas de capacitação de músicos. Esse aqui é sensacional. 500 mil com a Secretaria de Incentivo ao Fomento à Cultura e outro 250 mil com a Secretaria dos Comitês de Cultura. Este último departamento foi aparelhado por filiados ao PT e chegou a assinar contratos com ONGs de assessores do próprio Ministério e de militantes do partido, conforme o Estadão já tinha revelado em meses anteriores. Além disso, em dezembro do ano passado, o Lopes foi autorizado a captar 985 mil por meio da Lei Rouanet. Enfim, né? Ele diz não ter captar recursos. A verba será destinada ao Circuito Mineiro de Festivais para conseguir a sede de cursos e apresentações musicais lá nos 3 dias no interior de Minas. Enfim. Em paralelo, outra ONG que funciona como braço da Mídia Ninja conseguiu 600 mil, né? 599,9 mil do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, gerido pelo Ministério da Justiça, que tem um assessor especial da ministra da Cultura como integrante de seu conselho gestor. A Associação de Produtores e Gestores Independentes de Cubocard, essa é a nova palavra, tem 2 palavras, fora do eixo e Cubocard. A gente vai rever essas palavras? Vale a pena ver de novo. Fora do eixo, Cubocard. Cubocard é presidida por Marielle Ramires Pinto, cofundadora do Fora do Eixo e da Mídia Ninja. Cubocard é o nome de uma espécie de moeda social criada por esses movimentos e com a qual artistas são remunerados pelos seus trabalhos. Você vai lá, você faz sua arte e você recebe Cubocards. E o que é que eu faço com Cubocards? Em locais geridos pelo Fora do Eixo, você consegue trocar por produtos de necessidade básica, mas não são aceitos fora dali. Você trabalha, você mostra sua arte, você ganha vários Cubocards, você pode tratar por produto de necessidade básica, mas só ali no Fora do Eixo. Eu não posso receber um dinheiro pela minha arte. Cubocards. O sistema já foi criticado por diversos artistas que atuaram junto à Mídia Ninja e se queixaram da falta de pagamento em dinheiro real. Eles não conseguem entender a importância do Cubocard. Aí agora, conforme o plano de trabalho apresentado, são previstas, olha só, para quem está reclamando dinheiro, a bolsa de R$300. Olha que bolsa! R$300, rapaz. Dá pra se aposentar. Não, se aposentar aí também não. Mas dá pra comprar um apartamento. R$300. R$300. Dá pra comprar um apartamento da Barbie. Usado, né? Na LX. Quanto é que tá custando a casa da Barbie no LX? R$300? Não é pra comprar. Não é possível. Meio velhinho assim, né? Não é possível que não dê pra comprar uma casinha de boneca. 300 pra 150 jovens negros e quilombolas. Vai dar isso daí 45 mil.
Aí nesse mesmo projeto que... Vamos pensar na pizza. A pizza tem várias fatias. Aí você pegou uma fatia de 45 mil e você vai dedicar para os grandes artistas. Para os jovens negros e quilombolas. E o restante da pizza, 554 mil, servirão para assessores, coordenadores, oficineiros, designers, produtores e despesas com combustível. Os pagamentos aos coordenadores chegam a 9.100. O coordenador que está aí desse lindo trabalho social ganha 9 mil. E o bolsista contemplado, o jovem negro, 300 reais. Dá para comprar a casinha de boneca da Barbie na OLX. Deve ter um guante de segunda mão aí, né? Faz sentido para vocês? Para mim faz. Técnico. 300 para você, 9 mil para o coordenador. 300 para você, 9 mil para o coordenador. Tá equilibrado. Jovem sim é a oportunidade para ter a chance aí de aprender. Sabe, gente? Tem que entender como é o processo. Aí você pode falar, poxa, sei lá, 1/12 vai pro artista, 1/12 e 11/12 vai para manter. É assim que funciona. É assim que funciona. Você não sabe como é que funciona a vida? Aí dentro dessa linda matéria, Sarita, ela compartilhou uma coisa ainda mais interessante. Parece notícia de 2013, mas é de 2025. Quem não se lembra de Pablo Capilé do Fora do Eixo, já marcou várias vezes, né? E de tudo que já faturaram do governo Lula nos verões passados, confira uma busca rápida nesse link. Sarita deixou um link lá do Velho Testamento. Deixa eu mostrar esse link para vocês. Eu acho que ele ainda tá aberto aqui no computador. Se não tiver, eu reabro. Ah, tá aberto ainda. Tá aberto. Só coisa bonita. Só coisa linda. Só matéria que deixa todo mundo emocionado. Assim, ó. Não sei nem porque o link da Sarita... A primeira notícia é o Maduro, com o Reinaldo Azevedo. Mas depois vai, né? Capilé, com seu Borogodó, está de volta. E mais poderoso que antes. Lá vai o coisa. É Felipe Moura Brasil, o ninja do PT. Daí que eu peguei aquela imagem. Será que Fidel Castro está à direita de Pablo Capilé? Lobão põe o debate no eixo e canta pra Capilé e sua turma. Eu não vou deixar. Fundação Banco do Brasil, vida de funcionária que denunciou convênio, suspeito com petista vira o inferno mesmo sob proteção policial. E não é que Capilé conseguiu também nessa uma boquinha? Se a casa de Capilé não tivesse caído, logo estaria exportando escravos brasileiros. Rapaz, Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo do Velho Testamento era brabo, viu? Reinald. Naquela época ele era imperialista, né? Ele era imperialista. Americanófilo, né? Ele gostava. Reinald Bitter, né? Bitter azedo, né? Reinald Bitter, Velho Testamento. Agora tá mudado, virou petistão. Enfim, né? Caetano Veloso, o fã de Pablo Capilé. Rapaz, matéria assim que quem viveu, viu? Ó, Fora do Eixo, deixa um rastro de calotes na cidade que nasceu. Meu Deus! O ninja do PT, o que está acontecendo? Mas vamos separar aqui, né? Separei uma notícia aqui pra gente rir juntos. Rir pra não chorar. Senador cobra explicações sobre verbas da Petrobras e do Banco do Brasil passadas ao Fora do Eixo de Capilé. Quem? Aloísio Nunes. PSDB. Aloísio Nunes que estava agora no evento lá do PT, não deve ter 2 semanas, notícia da Folha de São Paulo, que tava o Edinho Silva, uma galera falando da necessidade de ampliar a frente ampla. Isso é o teatro das tesouras, sabe? Eles fingem que se combatem. Mas enfim, Aloísio Nunes protocolou nesta quinta 3 requerimentos em que questiona os Ministérios da Cultura, Fazenda, Minas e Energia sobre os critérios utilizados para o repasse de verbas da Petrobras e do Banco do Brasil para o Fora do Eixo. Olha o mesmo Fora do Eixo aí que apareceu várias vezes. Coletivo cultural liderado por Pablo Capilé. Segundo Aloísio Nunes, as questões foram motivadas após a leitura da reportagem de Veja, publicada em 14 de agosto de 2013, intitulada Como o Ninja do PT, sobre Capilé e o funcionamento Fora do Eixo.
Também assisti a entrevista que ele concedeu ao programa Roda Viva, sobre o Mídia Ninja. Olha o Roda Viva sendo usado como braço de propaganda petista. Eles sustentam que são alternativa à imprensa tradicional, que são independentes. Mas até que ponto são realmente independentes? Aí vê agora. Eles dizem que pagam prestadores de serviços com Cubocards. Ô, Cubocard, rapaz. Quero saber se a verba que eles recebem da Petrobras e do Banco do Brasil também é recebida em Cubocard. Ou é em dinheiro. Se for em dinheiro, quero a prestação de conta. É? E aí, você recebe em dinheiro ou Cubocard? Aí, tu já imaginou? Eu espero de coração. Eu espero de coração que o Cubocard não funcione assim. Que na hora que você recebe R$100 em Cubocard, você diga, olha, eu vou precisar... Desculpa, R$100 em dinheiro. Você fala assim, olha, eu vou precisar tirar R$5 pra criar Cubocard. Porque tem que imprimir, tem que dar pra alguém, né? Tudo que são bonitinho. O 100 já virou 95. Aí na hora que você chega lá, você fala, não, o cara vai trocar por comida. Aí você compra arroz de R$30, mas na hora dele comprar de Cubocard, o arroz tá 40. Aí, e esses 10 diferentes? Ih, não pergunte. Aí você vai, daqui a pouco você vai, rapaz, que Cubocard é esse, hein? Ah, esse capilé não é mole não, e você vê, ó, foto com a Nilma, rapaz, com o Disseu. Veja só, né? Nossa. Ali no meio tem uma dúvida quem é, mas deixa ali, né? Tá bom. Fundação Banco do Brasil. Vida de funcionária que denunciou convênio suspeito com petistas vira um inferno mesmo sob proteção policial. Ou, e não é que Capilé conseguiu também nessa uma boquinha? Ó, a matéria anterior é do Reynolds. Reynolds, do Velho Testamento. Aí você vai aqui também, né? O Reynolds também, ele. Capaz de se você levar essa matéria lá pra ele discutir com o Valfrido Vardi, ele fala que é fake news. Essa matéria aqui não existiu, que ele nunca escreveu isso. É do Balacobaco. Ele reescrevia, né? Ele botava o subtítulo, né, da matéria dele, normalmente é o primeiro parágrafo. É do Balacobaco, acabo de ouvir na CBN. Maria Sueli Fernandes, a funcionária da Fundação do Banco do Brasil, que denunciou, como podemos chamar, a existência de convênios suspeitos da Fundação Banco do Brasil, mesmo estando sob proteção da Polícia do Distrito Federal, continua a receber ameaças. O alvo principal é seu filho de 6 anos. Estão, entre outras coisas, ligando para sua casa para lembrar que sabem em que escola ele estuda. Fazem o mesmo por intermédio de torpedos. Ó. Lembra no passado como era? SMS. Não tinha WhatsApp, era torpedo. Mas que coisa, viu, rapaz? O caso veio à luz com reportagem de Andresa Matais, publicado no Estadão. Isso aqui eu acho que envelheceu bem. Porque é realmente um sentimento que vale a pena ver de novo. E não é porque foi o Estadão que publicou a matéria do Capilé, mas por causa disso daqui, ó. Vamos voltar para 2023, que é até o ano aí, né, que começa a confusão que está sendo reportada. Olha só, o que aconteceu em 2023 com Andresa Matais, novembro de 2023. Uma matéria do Estadão que também foi escândalo e deixou os petistas nervosos, que ocupou grande parte do mês, né? Chamada uma série de reportagens sobre a dama do tráfico. Aí você vem aqui, ó, retaliando o Estadão. Olha lá. O Brasil 247 teve acesso à denúncia feita por jornalistas do Estadão, Ministério Público, foram para cima da Andresa Matais, fizeram meio uma coisa, aprontaram. Aí na época teve até a galera do consórcio, Eduardo Gaia, Raquel Landim lá. Meu Deus, que absurdo que está sendo feita contra a Andresa Matais aqui, ó. Minha solidariedade, Andresa Matais, Costegui, a Igor Gadelha, enfim, Miriam Leitão, Samuel Pancher. E o Felipe Neto batendo, né? O Felipe Neto tava do lado do Capilé da época, né? Era o Capilé da época, o Felipe Neto, lá, ó. Dama das fake news. Você vê como as coisas são, né? O PT sendo o PT. O PT sendo o PT. Aí perseguição sem aspas, né? O Estadão... Ah, pô, é porque eu cliquei no abaixo. Aqui, ó, é retalhando o Estadão. É esse aqui mesmo. Aí começou revista Fórum. Os caras fizeram uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Não cito o nome de ninguém. E aí falava que Andresa Matais estaria maltratando os lindos jornalistas do Estadão. Era surreal o que acontece no Brasil. Surreal. Quem viveu, viu, acompanhou, lembra. Quem não viveu,
Não viu, não lembra, vai lá no Atlas, dá uma lida em todo o capítulo lá. É pérola atrás de pérola. Aí que eu ver aqui os outros temas. Perseguição sem aspas, relembrando verdades. Esse aqui foi bom. Eu aproveitei esse episódio da Dama do Tráfico, essa perseguição Andresa atrás, para desmentir a turma da Cruzoé, o da Teixeira, um monte de acusação sem pé nem cabeça sobre bolsonarismo, que recebe dinheiro, que faz isso, que faz aquilo outro. Aí eu mostrava o que era o caso do Luciano Hang, que até hoje a questão dos disparos em massa, que Luciano Hang venceu a Folha de São Paulo nas primeiras instâncias, a Folha está recorrendo. O TSE absolveu o Bolsonaro, inclusive com votos contundentes do ministro Luiz Roberto Barroso. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ministro Luiz Roberto Barroso. Tudo recaiu no domínio da especulação, resumiu Barroso. No mérito, por unanimidade, o TSE entendeu que não há, nos autos, os mínimos indícios de que houve disparos legais de mensagem. Aí depois eu comentava que quando é da esquerda, a gente vê o dinheiro em milhões. Quando era com a direita, aí eu relembrava o caso lá dos 1.447 anúncios. Eles não falam no valor do dinheiro, eles jogam uns anúncios, como se fosse, meu Deus, Bolsonaro está enfiando um monte de dinheiro no Terça Livre. Depois, documento oficial do Google, R$ 4,28. Anúncio de AdSense do YouTube. Vocês acham aí que meu Deus, muito dinheiro, R$ 4,28, por 1.447 anúncios. Enfim, eu lembrar isso daí e mostrava depois que o antagonista recebia mais. Dá uma olhada lá depois. Sempre que aparece um caso desse aí interessante na imprensa, eu tento relembrar algum caso real de perseguição que a direita sofreu. Mas enfim, aí voltando, né? Matérias publicadas no Estadão em 2013. Controlada pelo PT, a Fundação Banco do Brasil firmou convênio de 36 milhões, quantidades ligadas ao partido e familiares de seus dirigentes. A lista de organizações não governamentais, associações e prefeituras beneficiadas está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Brabo. Brabo mesmo. Capilé na cabeça. É isso aí. Assim como se fazem as coisas na República Petista, o caso, evidentemente, não mobiliza, deixe-me ver, os Black Blocs, a mídia ninja ou fora do eixo. O Caetano Veloso também não tem o que dizer a respeito. Ele nem deve conhecer o assunto porque está a refletir em sua mansarda imaginária, se é ou não anticapitalista. E não seria nos contatos com Fora do Eixo e Mídia Ninja que o apenas um velho baiano, como ele se define, iria se indignar. Um dos beneficiários do, digamos, negócio é justamente o grupo de Pablo Capilé, o amigo de Caetano, que firmou um convênio de R$370 mil com a fundação que paga o aluguel e as despesas de manutenção de 9 casas da rede. Capilé, com seu borogodó, está de volta e mais poderoso do que antes, aquela 2 anos depois, 12 de janeiro de 2015. Também o Reinald estava imparável. Pablo Capilé, aquele rapaz que diz coisas esquisitas sobre o incompreensível. Coisas esquisitas sobre o incompreensível, mas com incrível capacidade de seduzir pessoas. Vai ver, é seu borogodó, que tanto atrai Juca Ferreira, o ministro da Cultura, está de volta. E mais poderoso do que antes, agora, fora do eixo, um movimento suspeito de explorar a terra. Vai lá, né? O Brasil do Velho Testamento. Não tem a ver com esse caso, mas já saindo dele, começando a andar um pouquinho. O Bolsonaro acionou o TCU contra Lula por usar a rede nacional, né, de rádio e TV para fazer um pronunciamento que parecia mais propaganda eleitoral, né? Foi meio sacanagem aquele pronunciamento do Lula, né, Lula? Tá esculhambando, né, Lula? Tá esculhambando. Mas voltando a uma coisa que guarda, não sei, alguma coisa assim, fica, faz algum sentido colocar na sequência das matérias do Capilé. Gibi feito com emenda de deputado do MBL homenageia líderes do grupo. Se o deputado petista direciona emendas para projetos de esquerda, o MBL direciona emendas para projetos importantes de veteranos da Revolução de 32, né? Um gibi para crianças e um jogo de memórias sobre a Revolução de 32, patrocinados com emenda de R$300 mil do Guto Zacarias, trouxeram como personagens ele próprio e 3 colegas do MBL, Kataguiri, Amanda Vetorazzo e Arthur Duval.
A homenagem foi feita no ano passado, no gibi, editado pela Sociedade de Veteranos de 32, MMDC. O autor da emenda é apresentado como Gutinho, neto de um dos soldados em São Paulo. Em nota, o MBL diz que a decisão pela escolha dos personagens foi tomada pela diretoria da entidade de veteranos como uma homenagem e que o movimento não tinha conhecimento do teor da história em quadrinhos. A homenagem em questão só foi revelada durante o evento da própria entidade, inclusive como uma surpresa para os membros do MBL que ali se encontravam. Não sabia de nada. Com o objetivo de agradecê-los pela parceria ao longo dos últimos anos em projetos e ações sociais similares. Foi tudo uma grande coincidência. O que não é coincidência é que tudo isso aconteceu hoje, dia 4. Não deve ser coincidência, né? 4 de março. Ali a data não é 4 de março, não. Mas é em 4 de março de 2022, 3 anos atrás, que os áudios de Arthur Moledo Duval, Mamãe Falei, vazavam para o Brasil. Aquela frase clássica do Arthur, né? São fáceis porque são pobres. Eita. E, gente, essa história do MBL, eu fiz questão de eternizar, né? Deixa aí de recomendação, né? Tentar lembrar todos os anos disso daqui. Dossiê MBL-Gate. O lado obscuro de uma velha suspeita. O único documentário que eu fiz, que é um vídeo todo editado, bonitinho mesmo, os efeitos especiais, onde eu conto essa história, levanto alguns questionamentos sobre algumas notas fiscais, Rotovost, lembra de Rotovost? Rotovost. Quem assistiu na época eu lembro dessa palavra, né? A ida de Renan Santos nas montanhas Tatra, como é que ele foi parar lá, né? Não faz muito sentido. Se você olha ali a geografia da região, a Ucrânia está para o leste, a montanha Tatra para o oeste, uma distância meio longe, lá de Košice, né? Que eles foram lá, a cidade que eles estavam, lá na Eslováquia. Enfim, recomendo, acho que vale a pena assistir na data de hoje, relembrar, né? Não pode deixar um assunto como esse tão belo, que faz parte da história recente do Brasil, desaparecer. A gente tem que lembrar para sempre aí quem são nossos amigos da MBL. Outra coisa também que vale no relembrar e viver, coisa rápida, o Trump revelou lá a lista, né? Do maluco lá, do senhor App e termina com tem. Criador do Brasil Invest estava na lista. Quem? Mário Garneiro. Segundo sua biografia no site da Brasil Invest, Garneiro é amigo de algumas grandes personalidades, como David Rockefeller, o ex-presidente Bush, Gerald Ford e outros lá. Ele também é amigo dos Rothschild. Sobre isso e muito mais, sai também de sugestão pro dia de hoje, se tiver muito tempo sobrando, dossiê Lula Aranha. Comentamos sobre o seu Mário Garneiro, inclusive o livro dele lá, né? Jogo Duro, que ele fala do Lulinha. Senhor Lulinha. Como aí o Lulinha vem treinando há muitos e muitos anos, né? Treinando aí para ser um grande líder político. Aí também conta da história de como o Dirceu foi atrás do Garneiro para obter, inclusive, diálogo com Bush e todas essas coisas. Enfim, tá lá. Lula Aranha, de janeiro de 2024. Avançando aqui para a segunda parte, eu vi que não vai dar tempo de comentar sobre tudo. Carnaval. A Folha de São Paulo nos presenteia com essa linda charge. Popularidade, né? Um convidado especial vai subir aqui no trio elétrico. Todo mundo desaparece. É aquela charge que, se fosse na direita, sei lá, ninguém nem ia curtir, compartilhar para ajudar o artista, né, que criou a charge e tudo mais. Mas, gente, o que chama a atenção aqui é a Folha de São Paulo colocar isso em destaque, né? Como se o Lula não tivesse nenhum apoio popular. Que tá todo mundo observando o governo derretendo por todos os lados, por todos os cantos, em todas as faixas sociais do Brasil. Impopular, Lula sofre com protesto até dentro do próprio governo. Também outra coisa que a gente comentando, né? Todas as bases clássicas do Lula, seja desde a militância mais aguerrida até o próprio governo, tá todo mundo batendo cabeça, todo mundo achando que o Lula é um grande traidor. Lula anda tão impopular que virou alvo de protesto até dentro do próprio governo. Na esteira da demissão da Anísia, as mulheres que integram o primeiro escalão da gestão petista decidiram postar em suas redes fotos e mensagens exaltando a ministra da Saúde. Foi a forma encontrada para demonstrar inconformismo com a postura humilhante de Lula, ao descartar auxiliar
e também um jeito de transmitir solidariedade pública. Foi protesto mesmo, diz uma delas. E aqui você pode falar, não, isso não foi de propósito, foi um negócio lá meio que só para lacrar. Se foi por isso, aí você tem que fazer, então, outra pergunta. Por que a Veja, uma parceira do regime de exceção do Brasil, publica uma matéria dessa, então, para promover o desgaste do Lula? Se é verdade, é caos no governo. Se é mentira, por que a Veja, então, que tanto apoia o governo, tanto apoia o Lula, está começando a jogar contra? É mais um veículo que pula do barco? Essa matéria do Globo chama ainda mais atenção. Não precisa nem explicar muito. É preciso parar de ter filhos. Falas polêmicas de Lula desagradam mulheres e derrubam a aprovação do segmento. A Globo dando destaque a isso? Estranho, né? Estranho. O projeto Brasil sem Lula vai avançando. Resta saber quem será o candidato do regime. Reforma ministerial não resolverá os pecados capitais do governo. Acho que ninguém esperava isso, né? Talvez o Lula espere. Presidente distante da realidade, disputas internas de poder emperram o funcionamento da máquina e contribuem para a falta de rumo da gestão petista. Aí tá ali. Desde o início do terceiro mandato de Lula, até aliados dizem que o governo é desarticulado, disfuncional e sem rumo. A responsabilidade por isso é principalmente do presidente. De início, Lula priorizou a reinserção do Brasil no cenário internacional. E o sonho de se tornar um líder global, missão na qual ele fracassou. E fracassou tanto que teve até a posição de líder regional abalada depois do fiasco nas tratativas com o ditador Maduro. Petistas esperavam que no ano passado Lula voltasse a atenção para a agenda interna. Se você pegar ali o Atlas no final de 23 de dezembro, novembro, saíram notícias sobre isso. Lula agora vai priorizar viagens internas, Lula vai parar de viajar. Tá tendo muita crítica em relação a essa questão das viagens do Lula na época. Ele até se dedicou mais aos assuntos domésticos, mas, conforme seus aliados, com pouco paciência para tratá-los e pior, mostrando-se cada vez mais alheio à realidade da população. Outrora festejado como um grande comunicador, Lula se distanciou dos eleitores. Seu discurso não mobiliza, como antigamente, e está baseado, muitas vezes, numa cartilha ultrapassada. Essa análise é quase consensual entre antigos conselheiros. Qualquer ajuste nessa questão específica depende não de reforma, mas do próprio mandatário. Alguém acha que o Lula vai mudar? Eu acho que não. Também pode ser debitada na conta de Lula outro problema central, a disputa interna entre os ministros. Aí fala do Rui Costa, o Haddad. O deputado sugeriu que Lula assumisse logo a candidatura à reeleição, o Lira, né? O Lira falou, Lula, irmão, fala que tu vai ser candidato, né? Para parar essas brigas internas. Para que os dois ministros parassem de brigar pelo posto de sucessor. O conselho do Lira não foi aceito. Como de costume, Lula deixa a briga correr solta para depois arbitrá-la e reafirmar o seu poder. Não é à toa que até agora o governo não tem um rumo claro nem trabalha de forma coordenada. Já se passaram 2 anos e 2 meses. A gente já está em março, gente. Parece, já estamos em março. Abril do ano que vem tem uma nova fase, que é quando todos os ministros que irão concorrer a cargos vão sair do governo. Então o abandono vai ser ainda maior. O Lula vai começar a rodar com gente que a gente nunca nem viu na vida, porque o pessoal não vai poder participar, né? Em tese, algumas pessoas não deveriam poder participar de alguns eventos, né? Que vai aparecer campanha política antecipada. Em tese. Troca ministerial não blinda não blinda Lula de turbulência no Congresso e alianças para 2026. Avaliam aliados. Mas eu anotei confirmando aquela questão da Gleisi Hoffmann. Uma liderança petista próxima a Lula diz que a Gleisi tem um perfil que não se encaixa nas exigências. Suas maiores habilidades, segundo esse aliado, não são a negociação ou mediação, e sim um combate à defesa dos interesses da esquerda. Lembra também que a Gleisi tem muitas arestas por toda a esplanada. Com a queda na popularidade do governo, as culpas de União Brasil, PP e PSD se afastaram do petista com críticas à atual gestão. Coisa que acontece enquanto o povo pula carnaval. Aí, olha essas duas manchetes. Com Gleisi, Lula delira com guinada a la Guido Mantega para salvar a popularidade.
Ao indicar a Gleice para uma tarefa tão importante dentro do Planalto, incorporando ao núcleo de conselheiros presidenciais mais próximos, Lula faz crer que gostaria de ter um Guido Mantega, não Haddad, no comando da política econômica. Precisa discorrer sobre o texto? Acho que não. A outra manchete. Nomear Gleice é sinal que Lula está como um boneco gigante de Olinda, sem rumo e sem prumo. Você pega duas manchetes que, assim... A manchete é uma opinião. Tanto que é uma matéria de opinião. Ela tá batendo Lula. E a opinião, Diogo Schelpint, é aquele cara de esquerda que era da Jovem Pan, que enchia um saco, né? O calvo lá de cavanhaque, lembra dele? Pô, o cara é petistão. O clima pro Lula tá cada vez melhor. E aqui? Lembra do Mas? Não era Bolsonaro? A economia vai bem, mas, né, Bolsonaro pode botar tudo a perder. Era o mas. Sempre tinha que ter um mas. Notícia boa sempre tinha que colocar o mais. E agora, Mila Leitão, ó. A marca que o tempo dará. O governo Lula será reconhecido por ter evitado o risco à democracia, mas isso não abona os erros da administração diária do país. A Miriam Leitão tá botando o dedo na cara do Lula. Falou, irmão, salvou a democracia, mas pera lá, viu? Às vezes dá pra destruir o Brasil de outras formas. O clima pro Lula tá cada dia melhor. Nem a Miriam Leitão tá conseguindo passar pano. Aí, no meio dessa conversa aí, chega o Disseu, até falando da questão que abriu, os ministros têm que sair, né? E o Disseu trouxe um ponto que eu acho que a parte importante de entender isso daqui é talvez o que esteja passando realmente na cabeça dos petistas. Disseu, Gleisi, Jacques Wagner, Mercadante, Propriedade. Lula acho que não pensa em nada mais. Só pensa na Janja e no carinho que ele recebe. Eu acho, né? Espero que ele receba um carinho, não tapa. O improvável conselho de Disseu ao governo Lula. Disseu fez chegar no Lula o que avalia ser a saída ideal para fidelizar partidos aliados que hoje ocupam postos de primeiro escalão e pressionar ministros para que trabalhem para tirar o governo das costas. Tentar resolver essas duas coisas de uma vez só. Tirar o governo das costas e amarrar partidos para 2026. Enfim. Disseu sugeriu a Lula que ele imponha aos subordinados a seguinte regra. Quem é ou pretende ser ministro na reforma ministerial, que se iniciou com a demissão da Nízia, deveria afirmar o compromisso de ficar no cargo até o último dia do atual mandato, 31 de dezembro de 2026. Você vai, mas como assim? Não vai poder ser candidato? Irmão, você quer ser ministro, tem que ir até o fim. De acordo com interlocutores de Disseu, Lula não teceu comentários após a apresentação da ideia, mas sabe que, ainda que não tivesse um arco de alianças tão volátil como foi em 2022, o conselho é inexequível, não tem como colocar em prática. Mesmo no espectro de ministros de partidos historicamente aliados ao PT, diversos deles pretendem concorrer nas eleições de outubro do ano que vem, incluindo o Rui Costa, que é a Casa Civil. Ao apresentar a sugestão a Lula, Disseu tinha em mente que, em um governo em xeque, colocar secretários executivos para tapar o buraco dos titulares que concorrerão nas eleições enfraqueceria ainda mais a imagem do terceiro mandato e abriria caminho para avaliações de que nem petistas fiéis a Lula estariam dispostos a ir até o fim com o chefe do executivo. O que é que eu acho que está passando na cabeça do Disseu? Ele já entendeu que deu ruim, desandou demais. 2 anos, 2 meses já finalizados, sem entrega, caos. Com a mudança de governo agora nos Estados Unidos, não tem o apoio do Biden. E, gente, isso faz uma diferença grande, não tem por onde correr. Trump anunciou ontem, 2 de abril, tarifas para o agro, mundo, né? Possivelmente deve impactar o mundo todo. Então imagine, né? Será que isso vai ter impacto no Brasil? Possivelmente vai. Então você agora tem, do lado de lá, uma força ofensiva contra você, não é mais o Biden jogando a favor. A Europa em crise, o mundo em crise, uma tendência da economia patinar, isso está pesando muito. A gente tem um problema diante de nós que eu acho que nem a direita está levando isso a sério, que é a questão da inflação. Sabe por que eu acho que a direita não está levando isso a sério? Quando chegar 1º de janeiro de 2027, a direita vai ter que apresentar uma solução. Eu não acho que a solução é simples, a ponto, reduz o imposto, está tudo resolvido. Eu não acho que é só isso. Eu acho que a gente está diante de uma questão que é um pouco bem maior que isso.
A direita vai voltar quando for ali abril, maio de 2025. Eu não sei o que é que o pessoal vai ter em mente para conseguir resolver. Porque passa não só por resolver o preço das coisas, como mais vagas de emprego, empregos com remunerações melhores e vários problemas gigantescos para resolver. Quando acabar a lua de mel, que não vai ter lua de mel, na verdade, né, por parte da imprensa, mas com parte da população vai ter lua de mel, gente, o povo vai cobrar, vai querer respostas. E da mesma forma que não tá colando mais o Lula colocar a culpa em Bolsonaro, não vai dar para colocar a culpa no Lula e esperar que todo mundo, irmão, quer solução. O Brasil quer solução. Então acho que o Dirceu Toffoli fala, cara, deu errado. Perderemos em 2026. Então, diante de uma derrota certa, o que é que Dirceu tá falando? E na matéria, é amarrar o apoio para 26. O apoio para 26, e aí o PT é muito bom nisso, não é apenas para a presidência da República. Não é apenas para a presidência da República. Não é, quiçá, para cargos eletivos. O PT é o típico partido que pensa em apoio o seguinte: eu vou manter o ministério. Meu ministério vai rodar azeitado para garantir a eleição do teu governador, para tu me dar umas 2, 3 pastas, umas 2 ou 3 secretarias do teu governo. Esse é o PT. Isso é o PT. Eu acho que o Dirceu já aceitou e já tá assim, ó. Entubamos a derrota. Vamos trabalhar para colocar a maior quantidade possível de petistas. Deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, se conseguir, e negociar espaços na máquina. Gente nossa, na máquina. Secretariazinha, o que vamos botar gente nossa na máquina. Então, para isso, a gente tem que ter gente realmente assim, dedicada a tomar conta do ministério, rapar o tacho, até o último fio de cabelo levar. Para mesmo que tá passando na mente do Dirceu hoje. Vendo as movimentações, vendo o clima na imprensa, o caldo entornou demais pro Lula, pô. Mas entornou demais. Kassab plano do barco, Ciro Nogueira plano do barco, Marco Pereira plano do barco, União Brasil plano do barco, o Kaká com aquele textão dele. Se está caro, não compre. Ainda estou aqui. Um meme aí. Café pilão. Que acho que representa um pouco aí do cenário atual das coisas. Inflação dos alimentos desafina governo Lula no carnaval, da desaprovação recorde. Preços de produtos disparam e leva o presidente a entrar na temporada de folia com queda expressiva nas pesquisas. E o Vilimigo diz, né? Enquanto a folia rola solta e a perseguição à direita permanece, o afegão médio sofre para colocar na mesa o pão nosso de cada dia. Quando esse sofrimento acaba? 2026 acaba. O 1º de janeiro de 2027, né? Ontem, Hugo Marques, já falei, né? Antes de ser moda, já falava Hugo Marques é um dos poucos bons jornalistas que tem na empresa. Na Veja, o único da Veja que realmente vale a pena ler. Jornalista. Tem gente que escreve ter de opinião na Veja, mas aí é ter de opinião. Jornalista. Hugo Marques. Esse cara é bom mesmo. Pode ler as matérias dele todas, você vai ver aí o histórico deles. As reclamações dos presos do 8 de janeiro. Maus tratos. Tortura, tentativa de deixar de viver. A Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, as FAV, dado que vândalos invadiram, enfim, preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série aos direitos humanos. A entidade entregou à Câmara dos Deputados um documento catalogando 59 ofícios enviados nos últimos 2 anos para órgãos do governo e entidades que historicamente defenderam os direitos humanos no país, a maioria sem resposta. Por que será, né? A FAV relata casos de, enfim, né? Pessoal que não quer nem viver mais. Má qualidade de alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro, material de limpeza. A defensora pública, Emanuela Saboia, que acompanha os processos, confirma que há problemas no atendimento aos presos. O trabalho dela é verificar se os presídios possuem condições sanitárias e de saúde adequadas, alimentação, banhos de sol, lotação de celas e itens que os presos recebem. Eles pedem ajuda principalmente em relação a questões de direitos humanos. Muitos que foram presos são idosos e possuem comorbidades. Além dos idosos, a defensora afirma que muitas mães com filhos pequenos foram levadas para os presídios femininos. São, segundo ela,
mulheres que se dizem inocentes e que não teriam participado do quebra-quebra. Emanuela conta que no primeiro dia das mães, após as prisões, havia uma preocupação muito grande com 6 mulheres que passavam por uma situação de tristeza profunda. As policiais penais fizeram turnos para observar essas mulheres com medo que elas, né, desaparecessem. Assim, eu desisto. E já houve tentativa disso. Imagine, né? A defensora pública também informa ter recebido 2 denúncias de, enfim, maus tratos. Os casos foram remetidos a várias execuções penais para investigação. Os processos são sigilosos. Aí na esteira de tudo está acontecendo, Oscar, ainda estou aqui. A esquerda não olha o ainda estou aqui de hoje, que realmente tem gente que até hoje ainda está aqui. O nosso ex-ministro, Adolfo Saxida, ele publicou um texto que eu achei bem bacana. Ainda estou aqui. Me perguntaram se eu assisti Ainda Estou Aqui. Minha resposta foi direta, sim. Infelizmente tenho assistido a esse episódio há mais de um ano. Eu sou a viúva de Clesão, presa injustamente, que faleceu na Papuda. E eu ainda estou aqui. Eu sou Débora, cabeleireira e mãe de 2 filhos, que escreveu Perdeu o Mané com batom em uma estátua e fui condenada a 17 anos de prisão. Eu ainda estou aqui. Eu sou vendedor de algodão doce, que estava na esplanada dos ministérios, trabalhando no 8 de janeiro, e fui preso por engano. Eu ainda estou aqui. Eu sou morador de rua que pedia comida e também fui preso injustamente. Eu ainda estou aqui. Eu sou autista que trabalha em um lixão e que, por estar presente no 8 de janeiro, sou obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Eu ainda estou aqui. Eu sou Felipe Martins, preso injustamente por 6 meses por uma viagem que nunca fiz e que mesmo se tivesse feito não seria crime. Eu ainda estou aqui. Eu sou a mãe de 6 filhos e esposa de um caminhoneiro que viajou a Brasília para entregar mercadorias. Enquanto esperava o caminhão ser carregado, meu marido foi à esplanada e hoje condenado a mais de 15 anos de cadeia. Eu ainda estou aqui. Eu sou uma menina de 3 anos. Eu sou um menino de 6. Somos crianças órfãs de pais vivos. Nossos pais nunca pegaram em ferramentas, nunca cometeram crime algum, mas hoje estão condenados a mais de 15 anos de prisão. Nós ainda estamos aqui. Eu sou um brasileiro comum, que vê a classe artística e os jornalistas serem tigrão com a ditadura que acabou há 40 anos, mas tchutchuca diante dos desmandos que acontecem hoje no Brasil. Eu ainda estou aqui. Eu sou um advogado, chocado com o silêncio ensurdecedor da OAB, diante de tantos abusos absurdos jurídicos, condenações e penas desproporcionais. Eu ainda estou aqui. Eu sou um brasileiro comum que hoje tem medo de escrever um texto na internet criticando a autoridade pública, temendo ser preso por crimes que não existem. Eu ainda estou aqui. Esse texto circulou bastante e uma pessoa escreveu um texto em cima desse texto, foi a Tsuki. Ela compartilhou o Saxida. E a Tsuki fala o seguinte: eu sou as vozes, as sensações, as emoções e as incertezas caladas. Eu sou os gritos que nunca puderam atravessar os muros, as palavras que nascem frágeis e morrem sufocadas antes mesmo de tocar o ar. Eu sou o risco de cada pensamento, de cada verdade, um fardo pesado demais para ser revelado. Na minha terra, a liberdade é uma lembrança distante e a coragem um crime sem perdão. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de medo. As ruas estão cheias de olhos que não veem, mas vigiam. De rostos que não se expressam, mas denunciam. As paredes espessas e frias são testemunhas de confissões arrancadas. Eu sou os passos calculados e a respiração contida, porque até a respiração errada pode ser interpretada como rebeldia. Eu sou os pensamentos aprisionados que correm livres dentro de mim. Eu sou as palavras que morrem nos lábios, como se a língua carregasse o peso do medo coletivo. Eu sou as histórias não contadas, os sonhos apagados antes mesmo de serem sonhados. Ainda assim, eu sou a chama que insiste em arder, pequena, quase imperceptível, mas viva. Porque ser humano é desejar, é sentir, é buscar algo além do que nos é permitido. E talvez essa chama seja o que nos mantém inteiros, porque enquanto houver alguém que ousa sonhar em silêncio, a liberdade nunca estará completamente perdida. Eu sou as vozes que um dia ecoarão,
As sensações que explodirão em cores quando o cinza for varrido. Eu sou as incertezas caladas, mas sou também a esperança que cresce no subterrâneo. Quando o peso da verdade aparecer, essas vozes se erguerão e juntas quebrarão silêncio. Eu ainda estou aqui. E no dia de ontem, se você for nas redes sociais, diversas pessoas estavam tentando lembrar o estado de coisas que o Brasil vive. E você vê que enquanto as pessoas tentam assim, dar uma chacoalhada nos seus irmãos brasileiros, grande parte da população está vivendo o carnaval, a folia, o Oscar. Pessoas que falam do passado, mas não tem sequer, sabe, a mínima consideração de abrir a boca sobre o presente. Nada contra, pode comemorar à vontade o filme, mas separa um tempo aí, não precisa ser hoje não, mas quem sabe, né, nos próximos dias, tenta falar, tenta pelo menos ver o que está acontecendo. Pessoas que têm uma voz gigantesca, que dificilmente seriam alvos de qualquer tipo de ação, de perseguição, né, do Estado Democrático de Direito, e que assim, né, fingem que não é com elas. Não é comigo, tô de boa. Toca o pau aí, irmão. O problema não é meu, não. O problema não é meu. Enfim, né? É o Brasil. Tinha mais algumas notícias pra gente comentar, mas eu vou deixar pra comentar depois. Né? Pronto, uma última. De quem não está mais aqui. A gente tá falando do ainda estou aqui, a gente falou Ninja, tudo. Vamos terminar com aqui, não está mais aqui. A MAN, onde Bolsonaro se formou, exclui livro que chama PT de corrupto. Obra A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil estava na lista bibliográfica da MAN até o final do ano passado. Então, não está mais aqui. A corrupção da inteligência não está mais aqui. Pronto, agora a gente termina aí. Né? Então, nem tudo está aqui. Nem tudo está aqui. Aí tem umas coisas para comentar, Eduardo Bolsonaro, uma denúncia aí, coisa da internet. Mas a gente comenta amanhã com mais calma, junto com outras tretas aí. Tem mais assunto do que a gente consegue agora comentar, né? 2025 tá muito movimentado. Tem o Trump, tem algumas coisas ligadas à Ucrânia que ele já falou. Amanhã a gente comenta sobre tudo isso e muito mais. Por hora eu fico por aqui. Não deixem o passado ser esquecido, né? E se você não conhecia o passado, trate de conhecê-lo, porque é a história do Brasil. Por hora é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, que você já viu, né? Você vê sempre. É o único registro, realmente é o único. O que é que eu posso fazer? É o único livro que registrou a história recente do Brasil de 2003 para cá, com detalhes que nenhum livro de história vai estar na profundidade que a gente vê, né? Não é por falar não, né? Que é me gabar, mas enfim. kimpai.com sem PR. kimpai.com. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!